Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Química Mais, eu sou o professor Marcos, junto com vocês novamente. E hoje estamos aqui para mais uma videoaula sobre cálculo estequiométrico. Dessa vez a gente vai trabalhar com as diversas relações entre grandezas que nós temos no mundo da matéria, como massa, volume e número de moléculas. Então fica ligado, olho na tela, que a nossa aula já vai começar. Então, pessoal, temos aqui mais uma vez duas questões que vão nos envolver, que vão nos convidar para mexer com a parte interpretativa das questões, que, como já podemos perceber, é a parte mais importante na hora de desenvolver um raciocínio estequiométrico, ok? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim para a gente, ó. A produção de vinho resulta da fermentação do suco de uva, rico em glicose, pela ação de enzimas que promovem uma série de reações que levam à formação de álcool e gás carbônico conforme a equação abaixo. Ele deu aqui a equação, já tem coeficientes estequiométricos aqui, ela já está balanceada, portanto. Considerando-se uma amostra de suco de uva que contém 360 gramas de glicose, é correto afirmar que na CNTP, CNTP significa condição normal, temperatura e pressão, é aplicado a substâncias no estado gasoso. Condição normal de temperatura e pressão significa pressão de 1 atmosfera e uma temperatura de 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Isso daí fica oculto na hora da gente lembrar que na CNTP o volume molar, por exemplo, de gás equivale a 22,4 litros por mol. Então, ele deu a quantidade aqui em massa de glicose e vai perguntar para a gente o volume de CO2 obtido. Pessoal, por mais que nas nossas aulas nós tenhamos trabalhado tudo dentro de um quadrinho, vamos dizer assim, né? Primeiro questões envolvendo apenas mol, depois questões envolvendo massa e massa, depois mol e massa, a gente não precisa se preocupar em estar decorando se a gente tiver na mente, de maneira bem lúcida, o que a gente tem que fazer no início de cada questão que envolve estequiometria. Tenho certeza que se você, por exemplo, está estudando isso na sua escola agora, no primeiro ano, ou até mesmo revisando no terceiro ano, você deve ter observado que a parte mais complicada, vamos assim dizer, é o início, é como começar. Tenho certeza que a parte matemática aqui você desenvolve muito bem, mas aquele primeiro momento de colocar o lápis na caneta, de colocar o lápis no caderno e escrever, começar a desenvolver o raciocínio matemático, o início da questão é a parte mais complicada. Então essa complicação ela é minimizada se a gente tiver, repito, na cabeça o que é que a gente fará em termos interpretativos numa questão estequiométrica. Eu estou falando de quê, galera? Eu estou falando de escrever dado e escrever a pergunta. Quando a gente escreve dado e pergunta, a gente acaba com qualquer dificuldade. Então vamos lá, qual que é o dado aqui que ele está mencionando para a gente no texto, hein? Ele está dizendo que quer produzir 360 gramas de glicose. Glicose é essa substânciazinha aqui, né? C6H12O6. Então, 360 gramas de glicose, C6H12O6. Ei, vamos observar aqui. A unidade grama é a unidade de quê, hein? É a unidade de massa. Concorda com isso? Então significa que para a glicose, eu vou trabalhar com a grandeza da massa. Tudo bem até aí? E qual que é a pergunta que ele está fazendo, hein? Ele quer saber o volume de CO2 que vai ser obtido. Então o que ele vai querer daqui, da gente, é o volume do CO2. Se você observar, está tudo aqui na unidade litro nas alternativas. Tudo bem até aí? Então, vou usar a minha proporção estequiométrica com quais grandezas? Massa para a glicose, volume para o CO2. Já sabemos a proporção estequiométrica em termos das grandezas, mas a gente vai ter que pegar essas proporções em algum lugar. E qual que é o lugar que a gente pega essas proporções, hein? É sempre na nossa equação química. E sempre o que a equação química vai fornecer para a gente será a proporção em número de mol, beleza? Então vamos lá, tá aqui a glicose, tá aqui o CO2. Então vamos montar aqui a nossa relação, Então a equação química, ela vai fornecer para a gente o quê? 1 aqui de coeficiente para a glicose, 2 de coeficiente para o CO2. Então significa o quê? Que eu terei 1 mol de glicose, C6H12O6, produzindo quanto de CO2? Produzindo 2 mol de CO2 de gás carbônico, ok?
A relação estequiométrica, repito, vinda da equação sempre vai ser em mol. Significa que eu vou trabalhar somente com mol? Não. Vai depender de como estarão as grandezas do dado e da pergunta. A grandeza aqui do dado está em grama, não é? Então significa está em grama. Então significa o quê? Grama é a unidade de massa. Então a glicose aqui eu não vou trabalhar com ela na unidade mol, vou trabalhar na unidade de massa. Então eu vou ter que transformar esse 1 mol para massa. Como é que eu faço isso? Eu vou usar a massa molar que ele me forneceu na questão. Massa molar terá sempre que ser fornecida, seja na questão diretamente, ou então inserindo a tabela periódica em anexo na prova. Já aqui o CO2 ele está querendo saber o volume, V de volume. Então significa que eu não vou trabalhar também com o número de mol do CO2, eu vou trabalhar com volume. Então eu vou ter que transformar esses 2 mols que veio lá da equação química para volume. Como é que eu transformo mol para volume? Eu vou usar o volume molar. Tudo bem? Então, já sabemos o que é que vai acontecer aqui com cada quantidade. Esse 1 mol vou transformar para massa. Qual que é a massa molar da glicose, hein? 180 gramas por mol. Como só é 1 mol que eu tenho aqui, vai ficar 180 gramas. Tudo bem até aí? E o CO2, o gás carbônico, eu tenho 2 mol. Vou transformar isso aqui para volume. Vou usar então o volume molar. O volume molar é o volume para 1 mol de gás na CNTP, 22,4. Como eu tenho 2 mol aqui, então vai ficar 2 vezes 22,4 litros, ok? O que eu escrevi aqui em roxo e o que eu escrevi em verde representam a mesma coisa em termos de quantidade. O que está mudando aí é apenas a grandeza que eu estou usando para representar cada quantidade de cada substância química. E por que eu estou usando massa para um e volume para o outro? Porque eu estou obedecendo o que o dado e a pergunta da questão me disporam. Beleza? Então aqui, aqui eu vou fechar a regra de 3 com o dado e a pergunta numericamente, vamos dizer assim. Vou colocar o 360 gramas que ele deu lá da glicose, que está sendo consumida, 360 gramas. E do outro lado, já que é o volume que ele quer saber, eu já vou descobrir o volume aqui com o próprio X, ok? Relação de massa para um, relação de volume para o outro. Uma regra de 3 apenas para a gente matar isso daí. Ok, meu povo? Tranquilo? Quando a gente fizer aqui então o cálculo, cruz credo, regra de 3 simples, a gente vai chegar no valor de 89,6 litros de gás carbônico, ok? Isso está na letra D de dado. Ok? Tudo bem até aí? Pausa o vídeo, tira nota disso daí. Se não entendeu alguma coisa, volta o vídeo antes de seguir para a próxima questão. Vamos para a segunda. A segunda diz assim para a gente, observa só. Futuramente o titânio será mais utilizado na aviação, principalmente na construção de aviões supersônicos, por oferecer grandes vantagens no que diz respeito à sua elevada temperatura de fusão. Aí ele deu a temperatura, 1.670 graus. Temperatura de fusão alta significa que é mais difícil dele derreter, ou seja, ele vai se manter no estado sólido por mais tempo, mesmo em altas temperaturas. Visto que o atrito do ar contra as paredes metálicas tende a elevar a temperatura de todo o corpo das aeronaves. A obtenção do titânio pode ser representada pela equação não balanceada. Ele fez um favor em dizer que a equação está não balanceada, porque é a obrigação nossa verificar desde sempre, beleza? O que é que nós temos aqui então, meus amigos, na equação química? Observa que eu não tenho coeficiente estequiométrico em nenhum canto. Então, mesmo que ele não trouxesse essa reação aqui não balanceada na questão, era minha obrigação verificar. Porque aí, quando eu não encontrar de cara nenhum coeficiente estequiométrico, tem duas opções. Ou a equação não vai estar balanceada, ou ela vai estar balanceada com todo mundo sendo coeficiente 1. Como é que eu verifico isso aqui? Vamos ver os átomos de um lado e do outro, né? Titânio, eu tenho um aqui e um aqui no produto, tá ok. Átomos de cloro, eu tenho 4 aqui e só tenho 2 aqui. Então, o átomo de cloro não está igual aí. Então, vou fazer o quê? Vou colocar um 2 aqui na frente do MgCl2, certo? Vou aumentar isso aqui, 2. Balancei os átomos de cloro. O titânio continua inalterado, eu não mexi nele, né? E o magnésio? Eu tenho um magnésio no reagente e fiquei com 2 agora no produto. Boto um 2ão aqui. Então, assim está devidamente balanceada a equação. Coeficiente 1 aqui, coeficiente 1 aqui, onde eu não mexi, e coeficiente 2 no magnésio e no cloreto de magnésio. Tudo bem até aí? Aí vamos lá, vamos para o texto final. O número aproximado de átomos de magnésio consumidos
quando 63,3 gramas de tetacloreto de titânio reagem totalmente é. Então, o que ele quer saber da gente, ó, é o número de átomos de magnésio. Número de átomos, galera, remete a gente ao quê? Constante de Avogadro, belezinha? Lembre que a constante de Avogadro também está relacionada com a grandeza de mol. A grandeza do mol ela pode ser transformada para a grandeza de massa, de volume e também para a grandeza que representam as entidades químicas que formam a matéria. Então, não muda nada no nosso raciocínio. Se a gente tiver na mente lá que temos que fazer o lance do dado e da pergunta, ele pode colocar aqui qualquer grandeza que a gente não vai ter dificuldade. Qual que é o dado que ele está fornecendo aqui, que ele está dizendo que praticamente, de maneira prática, a reação fez? Ele está querendo aqui, ó, 63,3 gramas do tetacloreto de titânio forem consumidos. Então, a gente anota isso, ó, 63,3 gramas de TiCl4. Beleza? Essa unidade aqui, grama, representa o quê? Representa que eu vou usar a substância aqui na grandeza da massa. Belezinha? E a pergunta, qual que é a pergunta que ele vai me fazer aqui, meus amigos? Ele está querendo saber o número de átomos de magnésio, certo? Essa é a pergunta da questão. Então, vamos lá. Uma vez estabelecido o dado e pergunta, vamos tirar a proporção estequiométrica da equação. Então, eu vou tirar a proporção aqui do tetacloreto de titânio em relação ao quê? Em relação aos átomos de magnésio. Dois reagentes. Então, vamos lá. Pela equação química, ó, eu vou ter que tipo de relação? Vamos lá para os coeficientes estequiométricos. 1 e 2. Então, significa o quê? Que 1 mol de TiCl4, vai me produzir quantos mol de magnésio, hein? Vai me produzir 2 mol de magnésio. Tudo bem até aí? Lembre, o que vem da equação é sempre a grandeza do mol. Significa que eu vou continuar com essa grandeza a vida toda? Não, vai depender do dado e da pergunta. O dado e a pergunta aqui, ó, observa. O tetacloreto de titânio, ele quer consumir 63,3, ou seja, ele está me dando uma massa. Então, significa dizer que eu vou ter que transformar a grandeza do mol aqui para massa. E o magnésio, ele está querendo descobrir o quê? O número de átomos de magnésio. Então, eu não vou continuar com a proporção aqui em mol para ele. Eu vou transformar para número de átomos. É daí que eu uso a constante de Avogadro. Belezinha? Então, vamos lá. Como é que eu transformo aqui de mol de tetacloreto de titânio para massa, pessoal? Vamos para massa molar. Tá aqui as massas molares dos elementos. Ele não deu pronto para a gente vai ter que obter, né? Então, aqui, ó, massa molar do TiClO4. Vai ficar o quê? Massa do titânio é 48 e a massa do cloro é 35,5 multiplicado por 4, já que são 4 átomos de titânio, ok? Já tem esse valorzinho aqui pronto. Quando a gente fizer aqui, a gente vai chegar no valor de 190 gramas por mol. Essa é a massa molar do tetracloreto de titânio. Ou seja, massa molar significa o quê? É a massa de 1 mol para essa substância. Vamos transformar aqui. Como eu só tenho 1 mol, vai ficar o próprio 190 gramas aqui. E do outro lado, o que é que eu vou colocar aqui do outro lado, hein? Eu vou transformar esses 2 mol de magnésio para o quê? Para que grandeza? Se ele quer número de átomos, eu vou ter que fazer aparecer aqui a proporção para ele em átomos. Usa a constante de Avogadro. 6,02 vezes 10 a 23 é a constante de Avogadro que diz respeito ao número de entidades por mol de substância. Como eu tenho 2 mols do magnésio, então vai ser 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de magnésio, ok? Deixa eu me diminuir aqui. E na linha de baixo, o que é que eu vou colocar na linha de baixo? Numericamente, o dado e a pergunta. O dado, 63,3 gramas, então eu coloco aqui 63,3 gramas. E do outro lado, X, que vai representar a quantidade de átomos de magnésio, beleza? Faz o cruz credo aqui, como sempre. A química termina aí, o que resta apenas é a matemática básica. Quando você fizer aqui, ó, o xzinho, ele vai sair 4,01 vezes 10 elevado a 23 átomos do nosso amigo magnésio, ok? Então, essa é a resposta em átomos de magnésio. A gente encontra ela na letra C de casa. Beleza, pessoal?
Galera, então essa foi a nossa videoaula sobre proporções estequiométricas, casos gerais. A gente viu o caso de massa e volume, massa e número de átomos nessa questão. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir o nosso canal, inscreva-se, curta a nossa fanpage no Instagram. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!